Eu estava aqui aguardando esse, esse pedido, né? Aliás, essa confirmação de que nossa reunião está sendo gravada, né, gente? Então, bom dia quem chegou depois, mas eu acho muito interessante nessa história de ser gravada. Quando eu comecei no Dharma, lá no KPG, as reuniões eram somente presenciais, não tinha nenhum tipo de gravação, nem por áudio, nem por vídeo. Então, a gente precisava estar ali. Então, era um processo de amadurecimento da gente mesmo, né, para ter essa disciplina de estar presente. Mas, enfim, hoje, com tantas modernidades que estão por aí, inclusive essa possibilidade de a gente fazer online, quando não é possível fazer presencial. Mas tem, né, dos dois lados, tem ganhos e perdas. Mas vamos nós para o nosso encontro. Nós demos, então, uma pausa no estudo do Dhammapada, que retomaremos no mês de novembro, com esse estudo da lâmpada para o caminho do despertar do grande Atisha. Eu espero que vocês tenham aproveitado, então, essas 2 semanas com o Márcio, porque ele apresentou isso para vocês, né? Ele compartilhou a experiência que ele tem lá no grupo, que muitos de vocês, inclusive, fazem parte, compartilhar nas manhãs do domingo no KPG. O Márcio já tem esse grupo já desde 2017 e eles já estudaram o ornamento da preciosa liberação, do Gampopa, depois estudaram o Bodhisattva Charyavatara, do Shantideva, as 37 práticas dos Bodhisattvas, do Tokmezampo. E aí, quando já estava concluindo, né, as 37 práticas, né, a explanação dele lá no grupo, ele me perguntou, né, porque sou eu a lama responsável por esse grupo, que texto, então, que eles poderiam estudar juntos. E aí eu levei alguns dias refletindo e eu pensei, então, que um texto adequado seria esse texto do Atisha. E aí eu vou explicar por quê. Esse texto do Atisha, que é um texto lá do século XI, ele veio num momento muito importante no Tibete. O Tibete, como vocês sabem, né, não vamos trazer aqui a história, mas ele foi introduzido no século VI, no Tibete, enfim, porque tinham lá as esposas do rei, né, eram budistas e tal, e levaram o Dharma para o Tibete. E aí depois, né, por conta de questões sociais, políticas, econômicas e um rei muito bravo, o Dharma desapareceu lá no Tibete. Alguns praticantes conseguiram, né, levar a sua prática adiante, né, alguns conseguiram, inclusive, transmitir, mas sempre de forma bem escondida, né, lá nos cantinhos, nas cavernas e tudo mais. E assim o Dharma, durante bastante tempo, se preservou. Mas aí depois a situação toda, econômica, social, política e tudo mais, mudou, e o Dharma pôde ser reintroduzido. E aí, isso foi um pouquinho antes, mas aí, no século XI, o Atisha, que era um grande mestre indiano, que havia tido contato com muitos mestres, né, onde ele estudou e praticou, ele vai e elabora uma série de textos, entre eles essa lâmpada no caminho do despertar. E por que, né, nesse momento, lá no março, lá atrás, e agora aqui para vocês? Nós vivemos hoje no Dharma a situação semelhante, onde o Dharma ele está numa época de franco declínio, né? Hoje as condições das pessoas é extremamente difícil, né? Situação econômica bem grave, a situação, né, de guerras e tudo mais no mundo, e a força que é necessária para se praticar o Dharma, ela vem diminuindo, né? Outras tradições religiosas vêm aumentando, porque, enfim, tem outros recursos, enfim, outra história, mas o Dharma ele vem num franco declínio. E esse texto de Atisha vem nos trazer um resumo de toda a vida, para que a gente possa, então, resgatar o que é importante dentro da tradição que a gente está seguindo aqui. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse encontro com o Márcio.
eu pedi, já desde o começo, eu elaborei junto com o nosso amigo Daniel Franco, na verdade, ele que fez o formulário para mim, para mandar as perguntas de vocês, né? Porque o Márcio ele explanou como um grupo de estudos e agora vem como a lama dele para esclarecer os pontos, né, que só um lama pode esclarecer. E sem nenhuma surpresa minha, já coincidindo com essa história da época de declínio, só apareceram duas perguntas. Ou seja, um exemplo claro da época de declínio que vivemos, né? Eu espero que alguns de vocês tenham elaborado suas perguntas para a gente responder aqui ao vivo, né? Como esse formulário era anônimo, algumas pessoas gostam, né, de dizer que escreveu ou que fez a pergunta e tudo mais, então eu espero. Mas se a gente ficar só nessas duas perguntinhas aqui, olha, mostra exatamente essa época de franco declínio que nós vivemos. E para ajudar essa época de franco declínio, eu pensei também nessa possibilidade de trazer os instrutores do Dharma para compartilhar a sua experiência. Como instrutores do Dharma, eles não são lamas. Por que acontece, né? Esse eventual retiro de 3 anos tem condições muito frágeis para acontecer, né? Não há, no momento, nenhuma possibilidade concreta que ele ocorra aqui no Brasil, pelo menos nas próximas décadas, né? Devido ao esforço, né, que tem sido feito pelos praticantes, né? Os praticantes, eles normalmente eles esperam que o Dharma lhes seja servido. E não é isso, gente. Quem faz o retiro de 3 anos são os praticantes. São eles que giram, né, com todos os seus recursos, as causas e condições necessárias para que um retiro aconteça, né? As pessoas hoje envolvidas mesmo no retiro estão todas na minha idade, ou seja, onde as forças já não são assim no máximo, né? Então, assim, como não tem essa possibilidade concreta, né? Pelo menos na minha visão, eu penso que é a hora de dar voz aos instrutores do Dharma, e o Márcio vem nessa categoria, que ele vem conduzindo esse grupo de forma brilhante já há alguns anos, e aos instrutores do Dharma do sistema criado pelo Lama Trinley, que é o Vida em Mente, né? Que tem outra proposta, né? Então, esses instrutores do Dharma, chegou a hora deles ajudarem a gente a girar essa roda e movimentar um pouco mais a nossa sanga, né? Eu, como lama mais velha, né, em idade, que conduzo os ensinamentos aqui no KPG, já tenho minhas limitações da idade, de doenças e tudo mais, e a gente não vai durar para sempre. E a gente precisa de sangue novo. Então, por várias razões, vocês tiveram essa oportunidade de ter aqui um instrutor do Dharma compartilhando esse importante ensinamento, esse texto de Atisha. O que nós vimos, né, que vocês viram? Né? Esse texto, ele resume toda, né, o caminho. É um texto Lanrim, né, da via progressiva, que mostra tudo que a gente precisa fazer. O Atisha, então, reforça a importância da ética, né, que nós já viemos falando aqui, já no estudo da Dhammapada, a importância da ética, que sem ética não tem meditação, e se nós formos pegar as paramitas, né, a gente pode pegar lá a primeira, né, generosidade, sem generosidade não tem ética, sem ética não tem paciência, sem paciência não tem coragem, perseverança, sem coragem e perseverança não tem meditação, sem meditação não tem sabedoria. Então, esse é o caminho. Algumas pessoas vêm e, eu quero aprender a meditar, que nós vamos falar aqui, que é uma das perguntas, né? Mas não é assim. Nós estamos dentro da via budista e tem todo um caminho para que a gente possa realmente seguir, né? Não tem pós-doutorado sem maternal, né? Então, a gente precisa saber que existe essa via progressiva. Outro ponto importante, né, além da ética, que o Atisha nos traz, é o cultivo da mente do despertar, da bodhicitta, né, a importância do altruísmo. Nesse mundo de hoje, pensar de forma altruísta é algo muito raro. Cada um vive cada vez mais por si,
cada vez mais nas telinhas, cada vez mais mergulhados na mente virtual, né? No contato virtual com os outros. E nós estamos gradativamente perdendo a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de respeito e muito mais ainda de amor e de compaixão. Eu recentemente estava num ônibus, estava indo para um lugar que eu nunca tinha ido, né, aqui em Brasília, lá para o Núcleo Bandeirante, e eu já quase por um milagre consegui, né, um lugar para sentar no ônibus, né, porque hoje não tem mais assentos preferenciais, está na lei, né, mas as pessoas não respeitam mais, eu quase por um milagre consegui um lugar para sentar no ônibus. E aí eu só levantei, né, eu estava no cantinho já do corredor, né, do ônibus, não estava na janelinha, mas eu levantei só do banco para perguntar, né, para a cobradora, né, onde que eu deveria descer, porque era um lugar que eu nunca tinha ido. Aqui no plano piloto eu ando muito bem, mas era para um lugar que eu nunca tinha ido e não tinha nenhuma referência assim certa. E aí, gente, foi só eu levantar do banco, né? Eu tinha colocado a minha sacola, né, porque eu estava levando alguns alimentos. Uma pessoa pegou a minha sacola, colocou no chão do ônibus e colocou a sacola dela. Quando eu fui sentar, né, não vi essa cena, o que aconteceu? A pessoa, esse lugar é meu. Aí eu falei assim, olha, eu só levantei, né, do banco, né, levantei só do banco, para perguntar para a cobradora, para ela me avisar o lugar, senão eu ia passar do ponto e tal. Ela falou, não, esse lugar é meu. E aí, gente, mais uma vez a vida vem me dar esse presente, né, de mostrar o que é um ser humano, né? Então a barbárie, né, não está lá na história, lá atrás, nos campos de extermínio, né? Não está lá na guerra, que está lá longe da gente, não, a barbárie está aqui. E agora? Né? Eu não discuti com a pessoa, né, porque é uma pessoa que é capaz de fazer isso, eu simplesmente me levantei e segui, né, de pé até lá no Bandeirante, refletindo sobre a natureza humana. Então, nós, seres humanos, né, não deu muito certo essa cruz aí de Neandertal com nós, Homo sapiens, né, isso aí deu errado. Para a gente sair desse estado de barbárie e passar realmente a ter respeito e amor e compaixão, é algo extremamente difícil. Então, quando a Tisha nos traz aqui a importância do altruísmo, não é um problema que estava lá no século XI, está aqui agora, gente, no nosso cotidiano, essa falta de respeito pelo outro. Né? E não é porque eu sou, né, idosa e quero um assento no ônibus, tal, não é nada disso, não. Mas no cotidiano, nos pequenos fatos, né, existe essa barbárie. Então, olha só a atualidade desse ensinamento do Atisha. E outro ponto importante é que o Atisha ele realmente corporificou o amor e a compaixão, que é esse o nosso objetivo aqui. Então, olha só, é um exemplo, né, que a gente, né, recita em algumas preces, né, que eu possa seguir os seus passos. Então, que o Atisha realmente seja um exemplo para nós, mas também o Márcio, né, que generosamente veio aqui compartilhar a experiência de vocês, né, que realmente inspire vocês a ser instrutor do Dharma e ajudar a gente a girar essa roda do Dharma. Já tem uma outra pessoa que eu convidei, mas a pessoa está um pouco hesitante, se esgueirando pelos cantos, mas, enfim, temos algumas pessoas já capacitadas para compartilhar a experiência deles, né? Sempre sabendo o seu devido lugar e devidamente autorizado por seus respectivos lamas, tá? Não é para ninguém se aventurar a ser instrutor do Dharma, não, porque daí a história pode complicar para todo mundo. E o Atish, então, vai nos trazer, né, como vocês viram aqui, né, a importância do refúgio, dos votos. Os votos. A pessoa tem os votos, gente. Tem os votos de liberação individual, não matar, não roubar, não mentir, não usar substâncias intoxicantes. E tem o Buda Bar, bagunça é essa, né? A má conduta sexual, o voto de Bodhisattva, os samayas que a gente tem dentro do Tantra com a própria prática. Quando a gente recebe uma iniciação,
quando recebe, né, o TRI, a explicação de uma prática, é para fazer com ela até o despertar. Até o despertar, é pelo menos até o final da sua vida. E aí, com a nossa vida, né, que a gente precisa trabalhar e tudo mais, nós, enfim, não vamos conseguir fazer todo dia todas as práticas, mas faz uma vez por semana, uma vez por mês, né, uma prática mais longa, mas mantenha essa perseverança, né, ainda que com espaçamento entre as práticas. Então, vamos lá para as perguntas. Eu pedi, né, para fazer esse formulário, que era para eu organizar no esquema de ensinamento a sequência deles. Mas, como só tiveram duas, depois eu abro aí para vocês, tá? Então, não foi na ordem, né? Porque eu vou aqui seguir uma sequência para vocês. Então, a primeira pergunta, aí as duas perguntas eu agradeço imensamente, porque com base nelas é que teremos aqui a nossa atividade. Então, olha só que bonito, né? Olá, chegando agora, e muito feliz de tê-los encontrados. Ensinamento e Sangha. Estou ouvindo os podcasts, aí ele diz lá o aplicativo, né? E agora conhecendo o site. Tenho enorme interesse em aprender técnicas de meditação. No momento, vejo como minha maior atração aprender alguma técnica e daí desenvolver os demais conhecimentos. Grato pelas orientações que já me ajudaram muito e sempre. Então, olha só que postura maravilhosa, uma postura humilde, né? Alguém chegando agora, como a pessoa mesmo diz, né? É essa postura de humildade, de abertura, de colocar a si mesmo assim, olha, o que eu tenho para aprender? E agradecendo. Então, olha só, gente, pessoa nova chegando na Sangha. Olha que atitude magnífica. Então, assim, que todos os Budas te ajudem, né? Porque eu não sei quem foi a pessoa, mas que te ajudem realmente a preservar isso aqui. Essa atitude de humildade e agradecimento. Porque, gente, o Dharma não nos é devido. Essa postura da pessoa que vem, chega e acha que o Dharma lhes é devido, a pessoa se coloca como, sei lá, a princesa lá da Espanha maravilhosa, entendeu? Como se as coisas. Não é. Como eu falei aqui anteriormente, em relação ao retiro, quem faz o retiro são os praticantes. Não vem ninguém te servir numa bandeja de prata o ensinamento. Essa é uma atitude completamente equivocada. O Atisha atravessou, né, o Himalaia várias vezes até chegar a essa exposição que ele fez dos textos dele. Tem várias histórias dos grandes mestres, os sacrifícios colossais, incomensuráveis que fizeram para poder receber os ensinamentos, as oferendas infinitas que fizeram para receber os ensinamentos. E hoje a pessoa vem, não, deixa eu ver ali o que posso aproveitar, né, para melhorar a minha vidinha medíocre. Ele não acha isso, ele acha que a vida dele é um sucesso total, entendeu? Mas é uma vidinha medíocre, né, como dizia o Lama Tengyel. Então, a você que fez essa pergunta, muito obrigada. Né, você mostra uma atitude absolutamente correta em relação ao Santo Dharma. Então, respondendo aqui a sua pergunta sobre aprender técnicas de meditação. Então, a primeira coisa para a gente saber é o seguinte: técnicas de meditação não é assim exclusivo do budismo. Todas as grandes tradições espirituais e religiosas têm meditações, todas. Todas, cada um lá de um tipo e tudo mais. Né? Mas não é exclusiva do budismo. E, atualmente, né, como a meditação é algo que melhora a saúde das pessoas, melhora o rendimento nas empresas, as empresas, inclusive, algumas colocaram lá núcleos de meditação, porque aí a pessoa não adoece tanto, né, não falta no trabalho, tem um rendimento no trabalho melhor, e aí as próprias empresas fomentam esse tipo de meditação no ambiente de trabalho. Então, assim, não é nada demais a gente aprender meditação. É muito simples, né? Não tem nada demais. Eu mesmo sou instrutora voluntária, né? Tem 2 dias na semana, segunda e quarta,
que são meus 2 dias de folga no trabalho, né. E como aí eu preciso ir lá no meu postinho de saúde para minhas consultas, meus atendimentos, pegar remédio, essa coisa toda, eu fui convidada como instrutora voluntária para dar meditação. De uma forma muito simples, né? E tem pessoas ali que eu nem pergunto qual é a religião, né? Porque eu também não me coloco dentro de nenhuma religião. E é muito bom, né? E esse grupo atende as pessoas com hipertensão e com doenças, problemas na coluna. E é muito proveitoso para todo mundo, né? Para mim, porque eu, enfim, estou compartilhando um ensinamento que eu sei, né? Que eu posso ajudar as pessoas e elas também se beneficiam. Então, a meditação, ela é muito simples. Basta você se colocar numa postura com a coluna ereta, numa posição que te permita respirar adequadamente, né? Aí tem lá, se a gente quiser complicar, tem, né, gente? E orientar nossa atenção sobre um suporte, que pode ser, né, um grãozinho de arroz, né, uma graminha, como a gente faz lá no postinho, qualquer coisa. Ou a nossa respiração, que está sempre disponível para nós, né, enquanto a gente está vivo, está respirando. E é muito simples, tá? Não tem nada demais com isso, né? Quem quiser saber mais sobre isso, gratuitamente, está no nosso site, tem retiros que a gente fez sobre calma mental. Eu mesmo conduzi um em 2023. Mas tem dos outros lamas também. Então, vocês podem lá ouvir, né, as instruções e seguir o que está lá. Porque isso aqui é o resuminho da história. Mas a gente, né, tem os fundamentos, né, que a gente vai... por que a gente medita, né? Quais são os fundamentos, né? Por que a gente vai orientar a atenção sobre um suporte. Então, isso tudo vai ser bem assim, explicado durante esses ensinamentos. Ou também, mês passado, veio uma pessoa aqui na minha casa buscar instrução sobre meditação, especificamente sobre o chinês. Então, a gente também concede esses ensinamentos, tá? E fora isso, também tem o Vida em Mente, né? Nossos queridos instrutores do Dharma, que é o sistema criado pelo Lama Trinley, que aí todo mundo, né, aqui da Sangha já conhece, ou então quem não conhece, basta colocar lá vida e mente, né? Porque tem vida em mente, tem outras coisas, mas vida e mente, aí vocês podem encontrar os nossos instrutores do Dharma. Bem em breve, né, eles terão inclusive um site, né, com os instrutores. Então, para você que fez essa pergunta, tem muitas formas de você aprender a meditação. E eu te convido, né, nos domingos de manhã, nós fazemos uma meditação aqui às 8h30 da manhã. Então, não sei se você vai ver depois nas redes sociais aí essa gravação, mas te convido, então, a aprender as diversas técnicas de meditação. E eu te agradeço imensamente e te parabenizo pela tua atitude muito positiva, né, quando você faz essa pergunta, né, de humildade e agradecimento. E aí a segunda pergunta é a seguinte: como um praticante classificado como autista, como médio, deve proceder para começar a mudar os próprios estados mentais e se tornar um praticante de capacidade suprema? Então, eu pergunto para vocês: alguém sabe essa resposta? Como é que a gente deixa de ser um praticante médio para se tornar um praticante de nível elevado, de capacidade suprema? Uma palavrinha só, gente. A mente do despertar. Aqui nessa pergunta também tem uma perguntinha, né, que é para a pessoa fazer a si mesma, né? E aí vocês também, se quiserem, podem se fazer um autoquestionamento. Não é para ir lá falar com o lama, ou para nada, nem para nada disso, não, mas, né, um autoquestionamento. Por que eu quero me tornar um praticante de capacidade suprema? Porque isso aí pode ser, né, o lado oposto da humildade magnífica que apresentou o praticante aqui anterior.
né? Se a gente está querendo para ser mais, porque ser mais é o que todo mundo quer no mundo. Quer ter um cartão de crédito com um limite maior, quer ter isso, quer ter aquilo outro. A gente precisa ver se a gente não está no Dharma Shopping querendo ter uma capacidade superior. Porque a capacidade superior aqui é o que vive a mente do despertar. Algo muito raro, tá? Enfim, a Bodhicitta assim, é muito bem falado, muito bonito e tal, mas na prática mesmo a coisa fica bem complicada, porque cada um só quer saber de si mesmo, né? Mas se a gente não tem respeito pelo outro, qualquer coisa, você vê um noticiário, entendeu? Às vezes a pessoa está até sozinha, fala, mas esse daí também não vale nada. Deixa a pessoa lá ter a vida dela. A gente está aqui para não julgar ninguém. Então, se a gente julga, como é que a gente está querendo ter respeito? E isso não tem respeito, não tem amor, não tem compaixão. Então, cadê a Bodhicitta? Ó, foi-se embora. Todos nós, na nossa natureza de Buda, né? Porque, enfim, a natureza de Buda é um ensinamento, como eu já falei aqui algumas vezes, que a nossa escola adota como tendo natureza de Buda. Tem outras escolas budistas que não admitem a história da natureza de Buda, porque a pessoa fica também, às vezes, se achando que é um Buda, eu sou um Buda, e complica a história. Na verdade, a gente não é nada, entendeu? Mas aqui, na nossa pedagogia, a gente tem a natureza de Buda. Então, realmente, a gente tem esse potencial para o amor, para a compaixão, mas é um potencial. Enquanto a gente estiver com os nossos véus, né, da ignorância, das paixões, do karma, o véu da dualidade, não tem como se expressar de forma búdica. E a gente precisa, né, ser o Buda que a gente já é. Mas a gente tem lá as nossas apreensões egocêntricas, cheias de gosto, não gosto, julgo isso, julgo aquilo outro. E aí a complicação vem. E a gente precisa entender o seguinte: o Buda, lá 2.500 anos atrás, o Buda Shakyamuni, quando ele deu os ensinamentos, tem leves traços onde ele fala de compaixão. Não era um ensinamento explícito, porque ele mesmo já sabia que é uma coisa difícil. Você imagina cada um nessa barbárie, querendo disputar um lugarzinho no ônibus, saindo da Asa Norte lá no Bandeirante, a pessoa está disputando. Imagina, esse é o ser humano, gente. Você está querendo falando de amor, de compaixão. É como falar assim mesmo, meu filho, vai voar, entendeu? Está faltando material aqui. Então, nós precisamos entender essa história. Historicamente, como é que aconteceu. Só lá no século VI, já da nossa era aqui, é que vieram os grandes mestres trazendo sutras e textos atribuídos ao Buda Shakyamuni, onde ele vai falar da mente do despertar. Gente, 1000 anos depois que viveu Buda Shakyamuni. E foi a grande sacada, né, dos grandes mestres. Porque quando a gente começa a praticar para beneficiar o outro, aí nós nos tornamos o que o nosso companheiro de sangue aqui disse, a capacidade suprema, que é o que está lá no texto de Assis. Quando a gente começa a pensar no outro, pensa no outro. E o outro não é seus parentes, seus filhinhos, seus queridos, seus vizinhos fofinhos. Não, é todo mundo. Recentemente, eu perguntei para uma pessoa, falei, você gosta, né, do seu rebento, né, do seu filho? Eu falei, gosto. Falei, mas pensa num filho do outro, né? Um filho de uma outra criança. Você, né, acolheria, né, com o mesmo amor, você sente né, o mesmo amor? E a pessoa, de uma forma muito honesta, disse não. Tem algo errado nisso? Não, gente. Isso é profundamente o quê? Humano. Nós, normalmente, no Sansara, na nossa vidinha aqui, a gente dificilmente vai acolher com o mesmo amor uma outra pessoa que não seja dos nossos queridos. Já trouxe aqui um ensinamento para vocês
sobre, né, os 7 pontos lá da igualdade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos escapar do sofrimento, todos, sem exceção, né? Os 8 bilhõezinhos que estão aqui agora, né, e todos os outros que viveram no passado queriam a mesma coisa que a gente. Então não tem diferença. Então nós precisamos, viver realmente a mente do despertar. Não é algo fácil, não é algo fácil, tá? É realmente desenvolver isso por todos os seres. Mas é isso que nos torna um praticante de capacidade suprema. É a mente do despertar. E não é porque ela é difícil que a gente vai se desestimular. Ah, é difícil, então não vou. Não, gente, vai um pouquinho, sabe? Vai forçando assim a barrinha de todo dia, né? Você sai para passear com o seu cachorrinho, é, recolhe as fezes dele, né? Mas recolhe dos outros também que deixaram para trás. Isso aí vai treinar a nossa humildade, né? E vai consertando também nesse planeta o desrespeito que as pessoas têm em largar as fezes dos seus pets pelo caminho. Recolha elas também. Então, são pequenas atitudes que a gente vai assim, pode no início, ai, coisa ruim, né? Mas vai burilando seu coração, né? Fazendo com que essa capacidade nossa de amor vá se expandindo. E com essa capacidade de amor expandindo, nós vamos cada vez mais disponibilizando todos os recursos que a gente tem. Disponibilizando todos os recursos que a gente tem, o que vai acontecer com a gente? A nossa apreensão egocêntrica, né, que é sempre muito centrada, né, em trazer tudo que é bom para a gente e o ruim para os outros, isso vai se dissolvendo. Com essa dissolução, né, da apreensão egocêntrica, que é o tal do potencial positivo, né, vindo pela prática da ética, das ações positivas, o que acontece? A nossa meditação se torna melhor, mais eficiente. Por quê? Porque a apreensão egocêntrica ela está diminuindo. Então, com a, né, diminuição dessa apreensão egocêntrica, a nossa capacidade de meditação vai melhorando. Quando a gente começa a aprender, né, a abrir mão dos nossos recursos, e todos eles, tudo que a gente tem. E a gente tem muita coisa para dar. E aí, assim, a nossa capacidade de meditação se eleva. É o tal do criar esse potencial positivo, que é a acumulação de mérito. E nós precisamos entender essa dinâmica para que a gente possa realmente ser bodhisattvas e sair um pouco dessa historinha de medo, né? A pessoa tem medo do inferno. Gente, nós somos bodhisattvas, é para lá que a gente vai. Mas nós precisamos ir lá para o inferno com a mente estável, com a mente amorosa, com a mente compassiva. Um sinal de realização, né, de compreensão superior, não é só compreender o modo de funcionamento da mente e tudo mais, o Mahamudra, e mais não sei o quê. Não, gente, é quando medo e esperança desaparecem. Puf, some. Não tem mais medo. Mas as pessoas, algumas pessoas, né, vêm para o budismo, porque eu tenho medo do inferno. Traz lá o contexto de outra tradição espiritual, tem medo do inferno. O medo é para lá que a gente vai ter medo do quê, menina? Você escolheu esse caminho. A gente está aqui, né, treinando para ajudar as pessoas. Se elas estão no inferno, nos seis, qualquer um dos 6 reinos, não interessa. A gente está aqui para aprender o altruísmo, aprender a ajudar. Né? E a outra coisa está lá, a esperança também. A pessoa fica esperando. Não tem esperança, está lá no texto de Lojong. Não espere nada. Entendeu? Vá seguindo o seu caminho. A cada dia, né, tem, né, a tarefinha, tem a gincanazinha do dia. E aí cumpre essa gincana de forma amorosa e compassiva. É para isso que a gente está aqui, né? Para aprender isso. É claro que as pessoas, dentro das suas próprias capacidades, elas vão praticar na medida da sua possibilidade. Olha, eu só consigo isso.
mas jamais duvide da sua capacidade de ser um bodhisattva. Jamais duvide disso, porque você tem essa capacidade. Jamais duvide disso. Né? Essa coisa de, não dou conta. Não, isso é preguiça, está lá, é um dos 3 tipos de preguiça. É minusvalia. Então, confie na sua capacidade e realmente se aplique, né? nessa via. Né? Sem medo, sem esperança nenhuma. E aí, gradativamente, o processo vai acontecendo. É claro que a gente pode lá ficar só na nossa meditação, né, como fazem aí nas empresas e tudo mais, mas o resultado vai ser só esse mesmo, que você vai produzir mais para a sua empresa onde você trabalha, né? E talvez vá lá ganhar a plaquinha funcionário do mês, né? Mas a gente pegar uma coisa que pode te levar ao fim de todo o sofrimento e usar para um fim tão pequeno assim, realmente é um desperdício absoluto e total. E com esse desvanecer da apreensão egocêntrica, com a eliminação do medo, com a eliminação da esperança, entendeu? É assim que nós vamos encontrar a felicidade, a liberdade e a criatividade, né? E é o fim do nosso sofrimento. As situações nossas como humanos vão continuar existindo, né? Os desafios de quem sobreviver, evidentemente, né? Porque tem gente que morre antes, aos desafios, né, da velhice, da doença e tudo mais, eles vão continuar existindo. Não tem, a gente precisa se alimentar todo dia, a gente precisa, né, dormir, nós somos seres que dormimos, a gente tem seres que não dormem, mas nós somos seres que precisamos, né, de reparar nossas estruturas com sono. Então, nada disso vai desaparecer, ninguém vai se tornar um ET, não, gente. Nós somos seres humanos, mas nós precisamos sair desse ambiente de barbárie cotidiano, presente, aqui e agora, e passar para um estado de realmente respeito, amor e compaixão por todos os seres, sem julgar ninguém. Né? O outro lá tem o karma dele, tem a historinha dele. Né? Deixa lá, o karma vai levar, né, as consequências né, dos próprios atos dele. Também não é para a gente ficar assim, deixa que o karma que o carregue. Não é nada disso, não. Mas, enfim, é o karma dele. Né? Eu acho interessante que no budismo, de vez em quando, me mandam corrente de oração. Corrente de oração, gente, é coisa de outra religião, tá? Aqui não temos corrente de oração. Ou, muito menos ainda, fazer orações por pessoas que faleceram. Isso é de outra religião. Você pode ir lá rezar pelas almas no purgatório, enfim. Mas aí você tem que ir lá na outra igreja, conversar com o padre, entendeu? Tem lá, aí é outra coisa. Mas aqui não temos. Quando a gente morre, quando a gente perde esse elemento rupa, esse elemento corpo, nós estamos por nossa conta e risco de uma única coisa: o nosso karma. Só. Aí, fez, não fez, não fez. A estabilidade da mente que a gente desenvolveu com a nossa meditação, nossa mente do despertar, isso tudo está em nós. Não adianta rezar para a pessoa que morreu. Não, isso é de outra religião, gente. Aí você tem que ir lá aplicar os meios que eles dizem lá. Tem todo um protocolo, o que tem que fazer e tal. Mas é de outra religião. Não pode fazer esse sincretismo religioso. Que aqui no Brasil, né, a gente convive, né, as pessoas fazem esse sincretismo, mas não funciona. É iludir as pessoas a fazer corrente de oração porque a pessoa está doente. Mas, gente, a pessoa tem que ir no médico, não tem que fazer corrente de oração. Tem que meditar para poder aguentar o tranco melhor, entendeu? Tem que tomar os remédios que o médico passa, tem que fazer os procedimentos que o médico passa, né? Corrente de oração, que besteira é essa? Mas as pessoas vão ficar, a pessoa está doente por corrente de oração. Gente, não tem, tá? A gente precisa parar com essa história de fazer sincretismo religioso aqui, né? Porque é um auto-engano muito grande, não conduz a gente a lugar nenhum. Claro que a pessoa que perdeu um ente querido e tal, não sei o quê, a pessoa está triste,
A gente vai lá, ó, posso ajudar? Está precisando de alguma coisa? Que é uma atitude amorosa, compassiva e tudo mais. Mas rezar para o outro que morreu lá não funciona, né? Eu me lembro uma pessoa que se tornou um grande praticante no KPG, a pessoa chegou lá e eu era só a tradutora do Lama Trinley. E a pessoa havia perdido a avó recentemente. E aí ela chegou lá, né, assim, novata, e perguntou assim, o que eu posso fazer? Perguntou para o Lama Trinley e eu traduzi, né? E o Lama Trinley, faço bem, né? Faço bem. Ajude as pessoas. Isso vai ajudar você a liberar esse sentimento, né, de luto que você está passando por agora. E aí foi o ensinamento para a pessoa, né, que se tornou um grande praticante do Dharma, e para mim também, né? Ou seja, a pessoa chega num centro de Dharma querendo assim, o que pode fazer? Tipo, ter um ritual, uma coisa, né, que possa ajudar a pessoa que morreu. Não tem, assim, ocupe seu tempo em fazer o bem, né? Isso vai fazer bem para você. Então, é assim que a gente precisa ver assim, qual é o método, né? O método aqui é esse, tá? E agora deu aqui nossa meia hora, respondi aqui as duas perguntas, e essas duas pessoas aqui que me ajudaram, né, a construir esse ensinamento aqui para vocês. Então, temos agora meia hora que eu abro para as perguntas de vocês, tá? Estou aqui com os textos, com tudo mais, sei as dúvidas que vocês fizeram. Eu estou à disposição de vocês até, tem mais 25 minutos. Bom dia, Lama. Sempre é uma satisfação estar aqui nessa reunião, domingo. Bom dia, Geraldo. Realmente, sentir compaixão pelos outros é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade extrema de Você e sentir, a humanidade inteira, né? principalmente por maus feitores, né? Aqueles que a gente é, maus feitores, aqueles que são injustos, né? São criminosos. Esses aí eu tenho extrema dificuldade de sentir compaixão por eles. Acredito que eu progredi um pouco, pelo menos eu estou sentindo atualmente indiferença. Aí eu parei de desejar o mal como ocorria anteriormente, né? Por pior que a pessoa seja, eu não estou desejando mais a morte dela, falando português bem Uhum. claro. É Aí isso. é muito difícil. A minha pergunta é se esses treinamentos, tipo prosternações, elas vão me ajudar aí me limpando, assim, melhorando esses pensamentos assim cada vez mais. É para isso que servem esses treinamentos. À medida que a gente for fazendo, isso vai melhorando naturalmente, ou é uma coisa assim mais complexa ainda de ser resolvida? Obrigado. Sim, todo o ensinamento do Senhor Buda, né, a gente chama como são os meios hábeis, tá? Então, muito obrigado pela sua pergunta, tá, Geraldo? Porque ela é realmente muito pertinente. Então, dentro do Tantra, a gente sabe, né, que os canais sutis, né, são alinhados, ajuda, né, a desenovelá-los. Então, tem um benefício psicofísico dentro das prosternações, tá? E é muito bom, né? Inclusive, assim, como exercício físico, né? Eu tenho, apesar do meu problema gravíssimo de coluna, sou uma praticante cotidiano, não importa o que aconteça, né? Só quando tem alguma coisa muito grave de saúde, que realmente eu não consigo fazer por 2, 3 dias. Então, a prosternação é algo cotidiano, é um hábito maravilhoso, é uma prática, né? O refúgio é uma prática maravilhosa. Então, tem esse ponto aí do Tantra em si, mas pensa bem, né? O que acontece? Quando a gente, sem orgulho nenhum, deixa alguma coisa que tem que fazer, sei lá, o que quer que aconteça, ou acorda mais cedo, né? Eu faço bem cedo as prosternações, inclusive antes de tomar o café, porque problema aqui de saúde, se não posso fazer com o estômago cheio. Mas, enfim, quando a gente arruma um tempo na nossa agenda tão cheia de compromissos, eu vou agora tomar refúgio. Eu vou agora
pensar que todos os seres dos 3 reinos, junto comigo, estão tomando refúgio. Então, você deixou tua agenda medíocre, não é a sua, né, mas a de todos os seres humanos, né, a condutazinha pobre, né, de realmente ter uma vidinha ali, né, para pagar os boletos, né, porque tudo bem, precisa pagar os boletos, mas a vida não é só isso. Quando a gente sai dessa bolha, entendeu, de ser humano limitado e vai fazer alguma coisa, é esse tipo de ação que vai fazendo com que a gente vá desfazendo a nossa apreensão egocêntrica. Né? Quando a gente deixa, sei lá, está vendo uma série, recentemente uma pessoa falou que está vendo uma série, né, desses streamers, eu nem tenho nada disso, e ela estava me contando que tem 5 temporadas, não sei quantos capítulos, mais de 100 capítulos. Ó, Senhor Jesus! Eu falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode ficar tanto tempo vendo uma série de mais de 100 episódios? Para mim, isso é algo inconcebível. Então, em vez de estar lá fazendo a besteira, que não vai te levar a lugar nenhum, a nada. Isso aí é jogar teu tempo de vida preciosa existência humana, no lixo. A pessoa jogou no lixo. Entendeu? Se a pessoa está cansada, entendeu? Vá dormir. Não vá ver série. Porque série não melhora a sua vida, nem nada. Entendeu? Vá dormir. Descansa. Entendeu? É só 20 minutos. Dorme, criatura. Vá dormir. Isso sim faz bem para você. Quem tiver uma qualidade de mente assim, mais adequada nesse momento, vai fazer uma meditação. Pode ser uma meditação muito boa, mas vai meditar. Agora não vai ver a besteirada. Para quê? E a pessoa ainda justificando, não, porque a série fala isso. Deu uma justificativa, sempre tem uma explicação. Então, Geraldo, é isso, né? E todos vocês. Quando a gente deixa, porque as 24 horas é igual para todo mundo, né? Não tem muita mudança. O reloginho tá correndo ali. Então, quando a gente deixa de fazer uma coisa que é absolutamente fútil para dedicar isso, esse tipo de coisa vai liberando a nossa apreensão egocêntrica. E com a liberação da apreensão egocêntrica, a gente vai desenvolvendo o amor, né? O respeito, a compaixão, a paciência pelo outro. É isso que acontece. Então, não desistam jamais da sua prática. Né? A prática qual? Qualquer uma delas, gente. A que você se sente melhor, é o Chenenzi, é o sei lá o quê, qualquer prática. É a gente arrumar um espaço para o sagrado. E não é para ficar também se achar, porque eu faço meditação, porque eu não sei o quê, não sei o que lá. Não, não é nada disso, não. Faz em silêncio. Quanto menos pessoas souberem da sua prática, melhor para você. Quando a gente comenta a nossa prática, quando a gente comenta os nossos estudos, nossos progressos no Dharma, sem que seja com o seu lama, você simplesmente pegou aquelas 300 mil prosternações que você fez e jogou no lixo. Lixo. Porque é autopromoção. A apreensão egocêntrica adora isso. Entendeu? Tudo que faz para valorizar. Então, siga humildemente fazendo as suas práticas. E gradativamente isso vai né, abrindo espaço dentro de você para que essa expressão de compaixão venha. Né? E eu acho bacana isso que você falou, sabe? De já sentir indiferença, né? E não desejar o mal. Isso já é um sinal de progresso. Né? Não é bom sentir indiferença pelos outros, mas já é um sinal de progresso, Geraldo. Entendeu? Quando a gente deixa já de desejar o mal, já é um sinal de progresso. E né, da indiferença virá, então, o reconhecimento, né, que aquela outra pessoa, que aquele outro ser que está ali, só está tentando ser feliz, né? Só que ele não sabe como é que se faz para ser feliz. Né? A humanidade está cheia de histórias por aí. A gente não precisa pensar lá nos campos de extermínio, né, que estão lá na Segunda Guerra, as pessoas comendo os mirtilos ali, só picado pelas cinzas de outros seres humanos. Né? Como eu falei, a barbárie está aqui agora.
Então, e não é fácil esse processo, mas não desistam, sigam firmes na sua prática. Tá bom? Respondi aí, Geraldo? Respondeu, Lama. Muito obrigado. Siga firme. Jamais duvide da sua capacidade, né, de amar. Mais alguma coisa? Alguma pergunta, gente? Silêncio. Aí eu não sei se as pessoas entenderam tudo, não entenderam. Mas, gente, olha, vocês fiquem à vontade, eu não estou aqui para cobrar nada de ninguém, não. Se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, né? Eu estava offline aí por um tempo para recuperar minha saúde, mas agora eu já estou, né, ligadinha aqui. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer durante a semana, né? Hoje à tarde tem uma entrevista pessoal, então vocês fiquem à vontade, tá bom? Então, estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos fazer a nossa dedicatória, né? Que é uma oração, né? Não é uma reza que a gente faz desconectada, tem todo um sentido, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.